Glória a Jesus, louvado seja o nome dele. Sim, o nome de Jesus Cristo para todo sempre. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja todo louvor. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, onde ele descreve lá na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, onde ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Louvado seja Deus. Então, glórias ao Senhor. Tudo na nossa vida nós temos que louvar, enaltecer e engrandecer o nome do Senhor em tudo. Já nos ensina o salmista também no Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o louvor, a adoração, a veneração, nós temos que direcionar ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar quantas maravilhas Deus tem nos proporcionado. Quantas misericórdias Jesus Cristo tem nos concedido. Só em Jesus nos conceder mais um dia de vida é momento de nós agradecermos a Deus pela oportunidade, porque quando mais um dia nos é ofertado, nós temos a possibilidade de mudar, de recomeçar, de iniciar. Então é uma oportunidade ímpar que não pode ser desperdiçada e também deve ser agradecida. Temos que agradecer. Então louvado seja o nome do Senhor por mais esta ocasião, por mais esta oportunidade que Ele estará nos franquear aqui no canal Renovo da Alma, em mais um podcast, o Renova Cast, aqui no ano de 2025. Sim, já estamos em 2025. E voltando à questão da misericórdia de Deus, Deus nos concedeu a graça de adentrarmos mais um ano. E aqui, em mais um podcast, trazendo para você uma palavra que venha fortificar a tua vida, fortalecer você, bem como te despertar e também te chamar a atenção para você analisar, refletir, observar como você tem caminhado na sua vida e fazer essa autoanálise para saber se você continua, permanece ou então muda a rota, muda o seu direcionamento em relação ao que Deus tem pautado para você, porque o que Cristo, o Senhor Jesus, tem para cada um de nós, Ele é o melhor. Ele sempre quer o melhor para nós. É o que está lá na sua palavra no livro de Jeremias, capítulo 29. Livro de Jeremias, nas Sagradas Escrituras, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor tem pensamentos bons e agradáveis e maravilhosos para cada um de nós. Agora, Ele não vai impor os pensamentos que Ele tem para nós, ou seja, os projetos, as propostas e o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele vai expor a você, não impor a você. Então, cabe a você escolher, decidir como é que o Senhor expõe as suas propostas e o seu propósito. Através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras. São nelas que nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. É o que Jesus mesmo expressou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, são as Sagradas Escrituras que testificam a respeito de Jesus, a forma como Ele andou, a forma como Ele teve a sua vida aqui neste plano terrestre, e é dessa forma que nós devemos trilhar também. É dessa maneira que nós devemos prosseguir na nossa jornada. O próprio Senhor, falando através do escritor João, lá na sua primeira carta, vai dizer, o capítulo 2, versículo 6, primeira carta de João, não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: olha, aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Repetindo, aquele porém que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Então, se professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, temos que seguir nas suas pegadas, nas suas veredas, no seu caminho. E como eu vou conhecer qual é a vereda de Jesus? Qual o caminho? Quais são as pegadas dele? As pegadas dele é conhecendo a Ele. Como eu conheço o Senhor? Nós vamos até tratar isso aqui no podcast
até adiantando alguns assuntos aqui, mas não custa nada depois frisar mais uma vez. Então, nós temos que seguir, e seguir é obedecendo os seus preceitos, os seus ensinamentos, que estão aí à nossa disposição. Você e eu podemos, a qualquer momento, ler as Sagradas Escrituras, meditar na Palavra de Deus. Este é o conselho que ele nos dá. Tem diversas passagens bíblicas que dá esse conselho, que faz essa recomendação. Poderia citar aqui em Salmos capítulo 1, versículo 2, onde diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, são nas Sagradas Escrituras que nós vamos encontrar a chave para uma vida bem-sucedida aqui nesta terra, nos mais diversos campos, nas mais inúmeras facetas, porque seguindo a vontade de Deus, nós vamos encontrar a verdade e vamos viver bem, porque, como já falei, citei lá Jeremias 29, verso 11, né? Os pensamentos de Deus são maravilhosos para cada um de nós. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso RenovaCast, e mais um assunto que estaremos tratando aqui, e que Deus fale profundamente ao seu coração. Para isso você tem que se abrir para Deus falar. Eu falei anteriormente, o Senhor, ele é educado, ele não impõe, ele expõe os seus projetos, os seus objetivos para com as nossas vidas. Agora cabe a você receber ou não, ele expõe a você, diferentemente do adversário das nossas almas, onde ele impõe a sua vontade. Então, o Senhor é diferente, ele coloca diante de você, e vai ser hoje, nesse momento que você está sendo alcançado por esta gravação, por esse podcast, o Senhor vai expor a você a sua palavra, e que você possa aí absorver esta palavra e fazer aí, de certa forma, a escolha se você vai seguir ou não, se você vai decidir pautar a sua vida dessa forma ou não. Já nos ensina o Senhor também através do escritor Tiago, em Tiago 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, tornar-se praticante da palavra é importante, é maravilhoso, e nós somos grandemente abençoados quando seguimos nessas diretrizes que a palavra nos coloca, nos propõe. Cabe a você seguir aí nesta jornada. E olha, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Te convido a se inscrever no nosso canal Renovo da Alma. Atingimos agora recentemente a marca de mais de 16 mil vídeos no canal, e com certeza são diversos temas, assuntos, podcasts que estão aí no canal para abençoar a sua vida, palavras de oração, onde nessas orações você vai ver lá nos comentários inúmeros testemunhos, depoimentos de pessoas que têm sido agraciadas pela misericórdia do Senhor e têm sido alcançadas pela graça de Deus, e estão lá testemunhando as mais diversas manifestações do Senhor, através de curas, através de libertação, através de portas abertas nas mais inúmeras áreas. Então faça parte deste número gigantesco de pessoas que têm aí provado da misericórdia de Deus, e também, ao você receber, dê lá seu depoimento, dê seu testemunho, para fortalecer e fortificar a fé daqueles que ainda estão buscando o agir de Deus em suas vidas. Pois bem, então nós temos aí mais de 16 mil vídeos no canal. Temos frases aí de minha autoria, e você pode ir lá, entrar no nosso canal, você aperta lá inscrever-se, aí ao apertar inscrever vai aparecer um sininho, você clica no sino, depois em seguida vai aparecer a palavra todas, ou então todas as notificações, uma frase mais ou menos assim. Aí você clica lá também, para quê? Para que todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova frase, um novo podcast, uma nova oração, você ser avisado aí para você adentrar e ser abençoado. Então, Deus te abençoe. Olha, dá a curtidazinha nos nossos vídeos, né? Tem lá o sinalzinho de legal, que é a curtida. Você clica lá, dê o seu comentário, sugestão, peça oração, fique à vontade. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, viu? Se inscreva no canal. E olha, Jesus Cristo está voltando.
Nós observamos aí que a cada dia os sinais estão se concretizando. A volta de Jesus, ela vai acontecer, o homem queira ou não. Ela vai acontecer e nós temos que estar preparados para esse dia glorioso. Já nos adverte o escritor, o profeta Amós, lá em Amós 4, versículo 12, a parte B. Ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então a preparação é hoje. Enquanto você e eu estamos aqui neste plano terrestre e temos a oportunidade de reatarmos o nosso contato com o Senhor, reconciliarmos com Ele e mantermos com Ele esta graça e este vínculo, para que quando Ele voltar, você não venha ser pego de surpresa, mas esteja preparado para esse dia glorioso. Já nos ensina o escritor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo de número 37. Diz o seguinte: porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Não é verdade, produção? Produção? Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Nós temos que estar prontos para esse acontecimento. Nós vamos aqui, antes de nós passarmos para o tema do nosso podcast, eu estava falando para você, eu vou apresentar aqui os livros que Deus nos deu a graça. Antes de a produção colocar aqui, né, eu queria dizer que o nosso convidado já está conosco, já se faz presente aqui no recinto do RenovaCast, mas enquanto ele se aproxima, eu vou aqui já apresentar os livros que Deus me deu a graça de escrever, né? Para não demandarmos muito tempo do nosso convidado, né? Deixa ele ali, né? Aquecendo para adentrar e aqui batermos esse papo, essa conversa agradável. Amém? Graças a Deus. Então vamos aqui, eu queria apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Temos aqui o primeiro, Radiografia para o Líder, o manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Então nós observamos aqui nesse primeiro livro, todos estão falando sobre liderança. Eu sempre gosto de falar que cada um de nós somos líderes nas mais diversas esferas da nossa jornada, da nossa vida, nos mais diversos campos. E aqui, Radiografia para o Líder, subtítulo Manual de Ouro para uma jornada bem-sucedida. Deus nos chama, o mundo propõe a questão do sucesso, mas Deus nos chama para vivermos de forma bem-sucedida, ou seja, em todas as áreas. Tendo apenas aqui um pequeno fragmento aqui da primeira estrofe da contracapa, diz o seguinte: sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Então, assim como a radiografia, ela vê e analisa o que está por dentro do ser humano, seus órgãos internos, aqui a radiografia não é do corpo, mas da alma, sentimentos, emoções, questão de tristeza, alegria, dentre outros aspectos. A gente trata aqui sempre pautado numa perspectiva e fundamentação bíblica. Deus vai falar profundamente no seu coração, porque quem mais para entender e compreender o homem do que o Senhor Jesus Cristo? Então ele fala a respeito disso em sua palavra, e a gente trata aqui de algumas minúcias dentro do livro, sempre com respaldo na palavra de Deus. Segundo livro, Líder, quem você representa? É uma indagação, um questionamento. Quem você estará a representar? Subtítulo: uma bússola que norteia a caminhada em minhas desorientações da jornada. A bússola serve para quê? Para dar direcionamento. Então, da mesma forma, nessa vida, existem momentos que você pode se encontrar totalmente desorientado, sem perspectiva, sem uma luz ali no fim do túnel. E aqui, de certa forma, é uma indagação. Você está vivendo momentos de desorientação da sua vida? Você sabe quem você verdadeiramente representa neste mundo, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho? Então, é um questionamento. Então, reflita acerca disso. Então, está aqui o segundo livro. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo: um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, cada um de nós somos caracterizados por aquilo que nós fazemos. Mas o que nós fazemos ou o que nós nos tornamos não diz quem verdadeiramente nós somos. Você pode ter uma profissão, advogado, você pode, ou médico, ou aí atuar no campo empresarial, ou então você se tornar esposo, esposa, marido, como é que eu posso dizer? Avô, pai, mãe. Então, você se tornou, mas isso não se refere a quem você é verdadeiramente. São características, são atribuições,
São peculiaridades que você vai agregando no percurso da sua jornada neste mundo, mas você tem que compreender quem você é, olhar para dentro de você, fazer uma análise interna, olhar para dentro e deixar de viver, de certa forma, o que é externado, onde as pessoas tentam lhe caracterizar em cima de peculiaridades, em cima de certos aspectos. Então, o livro trata a respeito desses questionamentos. Aqui, ó, tem 3 figuras aqui, né? 3 imagens aí da mesma pessoa, mas que em momentos distintos, né? E demonstram que cada um de nós acaba externando situações que também a gente fica até se indagar. Mas por que eu fiz isso, aquilo ali? Porque você não entendeu quem você é verdadeiramente. Então, é um convite à indagação interna que você possa refletir acerca disso. Então, produção, vamos aqui, vira aqui para mim, produção, para essa câmera aqui. Então, graças a Deus, então, se você quiser adquirir um dos nossos livros aí, você pode colocar no comentário aí embaixo, quero comprar, estaremos entrando em contato com você e com certeza acredito que você será grandemente abençoado pelo Senhor através das palavras, ali, dos argumentos que são ali colocados no livro, como já falei, torno a repetir, são hipóteses, são pensamentos, sim, do escritor, no caso sou eu, mas que são eles fundamentados na palavra de Deus. É porque ela é a nossa rocha, ela é a nossa firmeza. Essa é a palavra que seríamos nós. Não é ela que dá direcionamento para as nossas vidas e ela que nos orienta no percurso da nossa caminhada. Nos ensina o escritor lá nos Salmos, na Sagrada Escritura, Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ela ilumina, ela dá esclarecimento. Perdão. Conforme disse também o salmista no Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples, bem como firma os nossos passos, nos dando certeza, firmeza, o que expõe também o escritor lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 24 ao 27, onde ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, transbordaram os rios, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e foram de ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque estava firmada na rocha. Palavra, versículo 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será considerado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e foram de ímpeto contra aquela casa. E ela desabou e foi grande a sua ruína. Então, a importância de estarmos firmados na palavra de Deus. Por isso, o livro trata acerca, o livro ele é respaldado na palavra de Deus, que ela é a nossa rocha, é o nosso firmamento, é a nossa segurança. Pois bem, então nós estamos aqui em mais um podcast. Vamos tratar aqui acerca da presença de Deus. A presença de Deus, ela é importantíssima. Nós vamos falar acerca desse assunto aqui neste momento. Está aqui conosco o nosso convidado, que nos dará a honra da sua presença, de estar aqui mais uma vez, compartilhando do seu conhecimento, da sua palavra. Quero desde já agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco aqui para falarmos acerca de Deus, para tratarmos acerca da palavra de Deus, dos propósitos que o Senhor tem para com as nossas vidas e as propostas dele também. Então quero agradecer por ter aceito o nosso convite, de se disponibilizar em ser um instrumento de Deus aqui nesse momento. Então quero desde já agradecer pela sua vida. Seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Aceitar o convite é meio complicado, né, porque a gente acaba idealizando algo, mas quem dá a palavra é Deus, né, Deus é que nos dá a palavra. Se Ele colocar em nossa boca, a gente vai falar, e a gente não pode deixar de perder as oportunidades. Já nos ensina lá o escritor Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, acho que Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, estamos aqui aproveitando a oportunidade, estar aqui partilhando juntamente com o abençoado aqui neste momento, trazendo uma palavra aos corações para que, de certa forma, traga um esclarecimento importante e venha agregar conhecimento, informação
e crescimento, porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, a gente cresce. Você pode não ver visivelmente os efeitos da palavra dentro de você, mas ela está ocorrendo, esse efeito está ocorrendo. Quando a palavra ela adentra a sua vida, ela causa transformações importantes. Então, é importante, torno a frisar aqui o termo, a palavra, estarmos aí buscando a palavra de Deus, e quando você se dispõe a falar de Deus, como nós estamos aqui, você fez o convite, eu estou aqui para falar acerca do Senhor, acerca da sua palavra, da sua vontade, dos seus preceitos, seus princípios, e você que está ouvindo, está sendo alcançado por este canal, por esta programação, por este podcast, também é abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus, ela abençoa a todos, e desde já quero parabenizar pelo canal Renovo da Alma, nessa plataforma que tem agraciado inúmeras pessoas. Deus continue abençoando, dando graça, sabedoria, através das mais diversas programações, vídeos que tem no canal, como você colocou aí, mais de 16 mil vídeos, né? Eita, graças a Deus, haja saliva, né, para falar. Eita, graças a Deus, mas Deus continue abençoando, né? Então tudo aí tem um propósito, tem um preceito. Nós somos apenas direcionados pelo Senhor, Deus tem te direcionado nesse sentido aí. Então Deus continue te abençoando grandemente, sonhos, projetos, objetivos, e enlarguecendo as tuas tendas aí, abrindo teu entendimento, dando criatividade aí na produção aí de vídeos aí para este canal, com as mais diversas criatividades. Então Deus abençoe, e você também seja agraciado pelo Senhor por essa palavra, por esta conversa que será aqui desenvolvida, e Deus tem algo para falar ao meu, ao teu, aos nossos corações. Mais uma vez agradeço a oportunidade, e vamos lá, né, para conversar acerca do tema de hoje. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Que palavra abençoada, então. Deus abençoe. Seja bem-vindo então mais uma vez. Eu quero já convidar você para fazer uma oração apresentando aqui as nossas vidas a cada um dos nossos telespectadores que estão sendo alcançados por esta palavra, por este canal, por este podcast aqui. Com certeza Deus irá falar profundamente ao coração de todos. Então convido para fazer essa oração apresentando as nossas vidas a cada ouvinte, a cada telespectador aí, em nome de Jesus. Então fique à vontade, faça a oração por todos nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos orar e vamos apresentar as nossas vidas a Deus. A gente vive de oração, né? A Bíblia nos diz lá, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então a oração tem que ser algo comum, natural em nossas vidas, e temos que orar, e vamos apresentar as nossas vidas nesse momento ao Senhor. Jesus Cristo, Senhor maravilhoso, Deus eterno, Pai de toda a terra, Pai de toda a glória. Senhor, Tu és dono de tudo e de todos. A Tua palavra nos diz no livro dos Salmos 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Tudo é Teu, ó Pai. Então nós, como moradores da terra, somos Teus também. Estamos aqui, ó Pai, este canal é Teu, esse som, ó Pai, essa aparelhagem aqui, ó Pai, é Tua, a produção, as pessoas que estão a operar aqui, ó Pai amado, nós que estamos aqui a conversar, as palavras que são ditas, ó Pai, as pessoas que estão sendo alcançadas, tudo é Teu e tudo é para a Tua glória, e é para a Tua glória que nós estamos aqui, ó Pai, para difundir a Tua palavra, divulgar os Teus preceitos. Ó Pai amado, venha abençoar as nossas vidas no dia de hoje, ó Pai, com Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Abençoa o canal Renovo da Alma, abençoa o Teu filho que está neste canal, abençoa cada vídeo, cada podcast, cada gravação, cada oração, bem como cada inscrito do canal, cada ouvinte, cada telespectador. Abençoa as famílias, ó Pai, vai de encontro a cada vida nesse momento, Pai, libertando aqueles que estão oprimidos, ó Pai, aqueles que estão encarcerados em sua alma, ó Pai, necessitando de liberdade, ó Pai, querendo dar o grito, ó Pai, de liberdade, oprimida nas mais diversas situações. Tu conheces, ó Pai, Tu conheces cada um que está agora, Pai, passando por uma situação difícil, complicada, diversa, ó Pai, que não vê perspectiva, não vê saída, mas recorre a Ti e é alcançado por Ti neste momento, ó Pai, como o salmista no Salmo 121, verso 1 e verso 2, onde ele expressou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. Tu és o nosso socorro, ó Pai. Tu és aquele que nos socorre, ó Pai, nas mais diversas situações. Tu abençoa cada um neste momento. Cura os enfermos, ó Pai. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade, ó Pai. Seja repreendido, declaramos a Tua graça, a Tua cura sobre as vidas, ó Pai. Vem fortalecer a fé de cada um nesse momento, Pai. Liberta os oprimidos, bem como abençoa cada um na sua vida familiar, sentimental, financeira, profissional. Pai, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, dando-nos sabedoria no dia de hoje para falar acerca de Ti, falar acerca da Tua palavra. Tudo isso nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa também Teu filho, irmão Marcos Leite, aqui na condução da apresentação, e a minha pessoa também, que estaremos aqui falando acerca do Senhor. Tudo isso nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então, olha, presença de Deus. Na presença de Deus, ela é algo importante em nossas vidas. O que você diria acerca disso, a respeito da presença de Deus? É algo que o homem precisa, é algo que o homem necessita. No meu entendimento, eu acredito e vejo que o homem ele necessita da presença de Deus. Você observa, eu faço até uma certa comparação, que, por exemplo, eu estou com este terno, essa camisa, e ambos eu preciso delas, mas se eu me desfizer delas, eu vou continuar vivo, vou continuar sobrevivendo, porque diferentemente da questão da alimentação, se eu deixar de me alimentar, com o passar dos dias, vai chegar um ponto que vai vir se eu deixar de tomar líquido, tomar água, vou ficar desidratado. E se eu deixar de me alimentar, vou ficar debilitado e vai aí perdendo, não vou aí absorvendo os nutrientes necessários para o corpo, e isso pode desencadear em consequências trágicas, problemáticas, que podem até chegar à questão da morte. Por quê? Pela falta de alimentação. Então, o alimento é algo necessário, nós necessitamos, somos totalmente dependentes da alimentação, diferentemente do vestuário. Nós precisamos dele, mas se não tiver ele, a gente continua sobrevivendo. Da mesma forma, acredito eu, que a presença de Deus é algo que não precisamos, mas que verdadeiramente nós necessitamos. Porque sem a presença de Deus, o homem não é nada. A gente observa que se tirar o peixe da água, ele morre. Por quê? Porque ele tem que estar ali, naquele ambiente, é o seu habitat natural. Está ali inserido dentro das águas. Ao ser retirado de lá, ele vai morrer. Da mesma forma, quando se retira a árvore da terra, arranca pela raiz, ela vai morrer, porque ela tem que estar ligada à terra. É o seu habitat natural. A sua essência está lá na terra e o peixe na água. Da mesma forma, somos nós. A nossa essência originária é divina. Nós viemos do Senhor. A Bíblia descreve lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, temos essas duas naturezas, a adâmica, carnal, veio do pó, e temos a espiritual, o sopro divino e o sopro de vida que Deus deu. E veio do próprio Deus, está lá. Torna a repetir o versículo, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos a essência divina. Então, se viemos de Deus, necessitamos dele. É o que vai afirmar Salomão em Eclesiastes 12, versículo 7, que diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a minha concepção, existe essa necessidade da presença de Deus. Né? O que você pode nos falar acerca disso? Sim, a presença de Deus ela é importante, muito importante em nossas vidas. A gente observa lá desde o jardim do Éden, onde o homem tinha a presença de Deus ali, vai expressar no capítulo 3, que lá a partir do versículo 12 em diante, que Deus na viração do dia foi lá atrás do homem. Isso dá-se a entender que Deus fazia aquele movimento todos os dias. Porque quando o homem peca, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, onde a mulher cede às investidas da serpente, e lá no versículo 10, o homem se esconde, Deus indaga pelo homem, quando Deus foi visitá-lo ali na viração do dia, e pergunta onde ele está, ele diz que
ouviu a voz do Senhor no jardim e, porque estava nu, teve medo. É a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, mas o que eu quero frisar aqui, dentro desse acontecimento, desse fato que a Bíblia descreve, é a questão que Deus foi lá na viração do dia, falar com o homem, procurar o homem. Aí, como eu já falei, torno a repetir, dá-se a entender que esta movimentação de Deus, essa era uma peculiaridade diária. Deus vinha conversar com o homem, Deus vinha estar com o homem, porque o prazer de Deus é estar com o homem. E assim ele o fez desde o início, desde o princípio. Então a presença de Deus estava lá com o homem, diariamente. Mas o homem não valorizou essa presença. De maneira alguma, pelo contrário, Deus já havia alertado ele lá no capítulo 2 de Gênesis, se eu não me engano, versículo 16 e versículo 17, que vai dizer, parafraseando aqui, que Deus falou para ele, olha, está aqui todas as árvores do jardim, você pode comer de todas, né, está livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca nela, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Quer dizer, Deus fez uma restrição à árvore do conhecimento do bem e do mal, mas todas as outras ele poderia se alimentar. Dentre essas, a árvore da vida. Então, poderia ser que isso fazia o homem viver eternamente. Ele tinha a liberdade de degustar ali dessa árvore. São duas árvores importantes ali. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E porque quando o homem peca, aí Deus já coloca ali um isolamento. Olha, o homem pecou. Então vamos lá isolar para que ele não coma da árvore da vida agora. Quer dizer, então o homem ele tinha tudo, a presença de Deus que era mais importante ele tinha. Mas quando ele desobedece, quebra-se esse elo de contato, de interligação, de convívio, de intimidade. E agora Deus se afasta do homem, não porque Deus queira se afastar do homem. Mas o homem provocou esse afastamento da presença de Deus ao desobedecê-lo. E é o que vai retratar lá o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, parafraseando aqui, vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir, nem as suas mãos encurtadas para não poder salvar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça e não vos resgate, vos abençoe. Porque essa separação, essa parede de separação, este obstáculo foi implantado no mundo por causa do homem, que é a parede do pecado. O pecado afasta o homem da presença de Deus. O pecado distancia o homem da presença de Deus. E o homem, ao pecar, trouxe a condenação, trouxe o juízo para o mundo, para a sua própria vida, para os demais seres humanos, porque se estendeu a todos. É o que vai dizer lá Paulo, né? Já foi até referido aqui, se eu não me engano, Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sim, devido ao pecado inicial lá de Adão, se alastrou por todos. Então todos que descendem de Adão pecaram. Por isso o salmista vai expressar no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, devido ao homem ter pecado, ele se afastou, a presença de Deus foi, repugnada pelo homem, por causa dessa atitude. E agora? Aí nós vemos o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade dele em reatar com o homem, mesmo o homem estando errado, mesmo o homem tendo provocado isso aí, mas como já falei inicialmente, Deus ama estar próximo do homem, porque é a coroa da criação. Deus fez tudo, ó, céus, terra, mares, os mais diversos animais, né? A gente observa aí que existem, são 7 a 8 maravilhas do mundo, né, que as pessoas colocaram numa lista como as mais magníficas que eles acham, né? Então, tudo isso aí que é belo, que é extraordinário, que você viu, que você teve acesso, você teve contato, de toda essa criação que Deus fez, que foi o Senhor que fez, a mais elevada para Deus, a mais importante, como eu já falei, então repetir, a coroa da criação sou eu e é você, somos nós. É o ser humano. E ao ser humano transgredir a lei do Senhor, desobedecer ao Senhor e afastar a presença de Deus, Deus não deixou o homem nessa situação. Pelo contrário, ele não foi pego de surpresa. Então resgata este homem enviando Jesus a este mundo, né? Para estar conosco, para vivenciar conosco e manter aí a presença dele aí conosco
nesse momento que ele veio aqui a este mundo, né, veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e a presença dele se fez real aqui por meio dos seus milagres, das suas visitas às mais diversas pessoas. E essa presença física de Jesus, ela ficou restrita àquela época, mas Jesus ressuscitou, foi aos céus, mas está conosco em cada um de nós. Então a presença continua aqui, não de forma física, corpórea, mas de forma espiritual, que é a presença do Senhor. Nós podemos manter essa presença em nossos corações através do Espírito Santo. A gente observa lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, e os discípulos ficaram ali atormentados, meu Deus, e agora? Né? Aí, vindo Jesus sendo elevado, 2 varões com ele, aí os varões disseram, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar, há de descer novamente a esta terra, é o que nós estamos aguardando hoje. Os discípulos aguardaram, morreram nessa esperança, e hoje nós estamos aqui também aguardando isso aí. Mas Jesus falou, fez uma promessa a eles, que iria para o Pai, mas não deixaria ninguém órfão. Pelo contrário, enviaria outro Consolador. É o que vai dispor lá o Evangelho de João, nas Sagradas Escrituras, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, que diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque... repetindo aqui, João 14, 16 e 17. 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, nós temos a presença do Senhor aqui, do Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, em nosso dia a dia, e podemos desfrutar dessa presença maravilhosa, gloriosa, que proporciona os mais diversos benefícios em nossa vida, em nossa jornada, em nossa trajetória, em nossa caminhada. Então desfrute da presença de Deus, se alegre na presença de Deus e mantenha sempre a presença de Deus aí forte, real, viva em sua vida, mantendo aí este momento maravilhoso, a presença de Deus que foi afastada lá no início, no Éden, através do pecado ali de Adão e Eva, mas através do sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo, conforme expressa lá o evangelista João, no seu livro, João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aí essa presença maravilhosa do Senhor hoje em nossas vidas. Jesus prometeu isso, está lá em Mateus 28, versículo 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a presença dele é real, é viva. Basta você clamar, buscar, chamar, e ele estar aqui para nos ouvir, nos atender, nos abraçar, nos envolver e grandes maravilhas em nossa vida proporcionar e as nossas vidas promover. Amém? Amém, graças a Deus. Também acredito que a presença de Deus, ela nos direciona, ela nos dá aí a orientação necessária de como nós podemos seguir durante a vida, como nós podemos aí evitar diversos males, diversas situações aí que podem comprometer a nossa vida, bem como a família das pessoas a qual nós amamos e que fazem parte do nosso convívio familiar. Então, quando se tem a presença de Deus, ela também dá direcionamento, e é importante termos a presença de Deus, porque ela traz esse direcionamento. O que você poderia dizer acerca dessa questão da direção, a importância da presença de Deus, dando direção a cada um de nós? Sim, a direção, dá direção, a presença de Deus traz direção. A gente observa aí que lá em Juízes, capítulo 16, lá no versículo 20, a parte final, que Sansão, ao se levantar para enfrentar os filisteus, não observara que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. O Espírito de Deus já tinha se retirado de Sansão, ou seja, a presença de Deus não estava mais com ele. Sansão tinha uma força magnífica, extrema, que ocasionava ali algo extraordinário, aniquilando seus adversários, os filisteus. Então, os filisteus provaram ali de forma árdua ali da força de Sansão. Era um juiz, foi colocado, alçado essa posição desde
a sua concepção, Deus o escolheu, ele nasceu com este propósito, era nazireu de Deus para ali a representar o povo e defender o povo. E o Espírito de Deus, a presença de Deus em Sansão, proporcionava a ele essa força, que ele aniquilava com seus adversários. Então, o nome de Sansão já chegava na frente, os adversários já ficavam atemorizados, sabendo que Sansão estava no lugar, estava no território. Epa, Sansão chegou! Porque a presença de Deus, ela ocasiona isso aí. Ela ocasiona poder para quem a tem e tremor e medo nos adversários. No nosso caso, o adversário é o diabo. Então, a presença de Deus provoca isso aí. E os adversários de Israel temiam Sansão, devido ao poder, à sua força, que não era dele. Era a presença de Deus nele, mas a gente observa aí que Sansão se deixou ser levado pelos encantos de Dalila. E ali ele revelou o segredo dele com Deus. E ali foi o seu fim, podemos dizer assim. Revelou que ela tinha que cortar as tranças. Resumindo aqui a história, né, para tomarmos aí tanto tempo. Cortar suas tranças, né? E ela cortou, e naquele momento, quando chamou ali os soldados para prender, ele não poderia fazer mais nada, porque a presença de Deus tinha se retirado dele. Então, algo triste, né? Lá na frente, depois, ele consegue ali, já aprisionado, né, acabar com os filisteus, e diz a Bíblia que ele matou mais filisteus na sua morte do que quanto em vida. Então, a gente observa aqui, mas o fim foi trágico de Sansão naquela situação. Quer dizer, porque não honrou, não velou, não zelou, não priorizou, não deu valor à presença de Deus, e isso foi algo trágico para a vida de Sansão. Olha o que é a importância da presença de Deus na vida de uma pessoa, bem como também a ausência da presença de Deus. Me faz lembrar também de outro personagem bíblico, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, acho que do versículo 14, né? Que também o Espírito de Deus havia se retirado do rei Saul, e um espírito maligno veio atormentá-lo. Então, Saul, ele venceu grandes batalhas quando o Espírito de Deus, a presença de Deus, estava com ele, estava nele. Mas quando a presença de Deus se retirou, foi um desastre, né? Foi um desastre, foi indo, acabou perdendo o reino, né? Porque totalmente desorientado, porque a presença de Deus, ela traz direção, sim. Ela traz a direção, como você bem pontuou aí, ela orienta. Então, a pessoa sem a presença de Deus, ela fica desorientada, perdida, e aí, muitas vezes é impulsionada ou pela carne, ou pelo mundo, ou pelo diabo, que são os três principais adversários. Então, ali Saul foi impulsionado a tomar atitudes, decisões que acabaram lhe prejudicando e trazendo consequências trágicas até para o fim do seu reinado e da sua própria vida. Culpa de Deus? Não. Culpa dele mesmo. Suas escolhas, suas decisões. Dentre essas, a de não honrar a presença de Deus em sua vida. E já nos ensina o escritor Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, nas Sagradas Escrituras. Diz o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios problemas, dos seus próprios pecados, das suas próprias atitudes e decisões. Então, o erro de Saul, o erro de Sansão, eles provocaram aquilo. Estava agora sofrendo isso aí. Perderam a orientação. Por perder a orientação, morreram de forma totalmente penosa, ruim, uma situação vergonhosa ao final das suas vidas. E a gente observa aí que a presença de Deus, ela orienta. E ao falar em orientação, isso me faz lembrar lá do livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que vai retratar onde Moisés diz o seguinte: olha, disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33, versículo 15. Foi o que disse Moisés. Quer dizer, Moisés foi um grande homem, um grande líder, alguém que foi usado por Deus para fazer coisas grandiosas, entre essas, tirar o povo ali do Egito sem usar uma baladeira, podemos dizer assim, porque as tropas egípcias, o seu arsenal de guerra,
seu arsenal de batalha, carruagens, cavalos, soldados preparados e um monte de escravo que não tinha treinamento militar, não tinha preparo militar, só sabia fazer tijolo e tomar chicote nas costas, comiam mal, eram mal alimentados e viviam em humilhação. Era tantos traumas físicos devido ao chicote ali, o sofrimento, bem como os traumas mentais, porque olha a pessoa trabalhar num ambiente de pressão, ainda numa pressão de escravatura. Então um povo desse não tinha capacidade de enfrentar um soldado preparado, bem alimentado, que foi treinado para fazer aquela situação de guerra. Ele foi preparado para isso aí. Aí chega Moisés sem ter uma baladeira, né, um estilingue, sem ter uma espada, uma lança, e derrota um grande imperador chamado Faraó. Quem? Só a presença de Deus faz isso aí. Então, mas Moisés poderia se gloriar e dizer assim: olha, rapaz, eu sou o cara, né? Vamos utilizar esse termo aqui. E agora eu posso tudo. Não. Olha aí, diferente de muitos líderes hoje, né? Que acaba, de certa forma, tendo um engrandecimento, uma autoelevação e achando que é ele. Não, é a presença de Deus. Olha o erro de Saul, olha o erro de Sansão. Moisés foi inteligente. Quando passou por uma certa situação lá em Êxodo, né? Ele expressa aqui que eu citei, 33:15, olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Quer dizer, a importância da presença de Deus, e Moisés priorizou não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, não fazer nenhuma escolha se a presença de Deus não fosse com ele. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse mesmo entendimento de Moisés, porque a presença de Deus, ela traz direção, ela orienta, e ser guiado pelo Senhor, ser direcionado por Deus, pode ter certeza que é você estar dentro do automóvel, fechar os olhos, confiando no motorista, né? Pode dormir tranquilo, né? Assim é a direção de Deus em nossas vidas, quando nós entregamos a direção a Ele. Como eu faço isso? Tendo a presença dEle em minha vida. Então, é importante, a presença de Deus traz sim direção, traz orientação e nos leva, nos conduz em meio às tempestades da vida, em meio aos problemas, às adversidades. Ela nos faz triunfar em meio à escuridão das provações, das adversidades, das aflições. O próprio Jesus falou que a gente ia passar por essas situações da vida, está lá em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, assim como ele venceu, ele nos dá capacidade para vencer, porque ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos conduz, ele nos guia. Então, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela nos orienta, nos direciona, nos dá direção e nos faz aí caminhar e pisar num chão aí firme, seguro, sabendo que Ele vai providenciar e prover o que é necessário para as nossas vidas. Também nas fraquezas, a importância da presença de Deus, ela é de fundamental relevância. Faz lembrar do apóstolo Paulo, onde ele diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, onde ele diz: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha, parece até um paradoxo, algo totalmente antagônico. Ele fraco, mas é forte nas angústias, necessidades, perseguições e injúrias. Aí ele diz nas fraquezas, ele é forte. Fica sem entender. Como é que ele pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Isso reflete também acerca lá de Joel 3:10 também, onde diz a parte final do versículo, parte B: digo fraco, eu sou forte. Por que seria essa questão do fraco ser forte? Seria o caso da presença de Deus? Louvado seja Deus, né? A presença de Deus, ela é maravilhosa. Ela também promove aí também no ser humano transformação interna, né? Transformação interior. Você muita gente observa quantos casos, né? Pessoas que tinham uma vida aí na sociedade totalmente desregrada, davam um mau procedimento, seu procedimento não era dos mais aí invejáveis, ou graciosos, mas quem sabe até provocava escândalos para a família, desgosto, e de repente essa pessoa se encontrou com a presença de Deus,
e teve a sua vida totalmente transformada. Aquilo que era externo, e apresentava-se das mais inúmeras maneiras ali, com repulsa, algo desagradável, gerava até indignação, raiva. De repente, essa pessoa que tinha essa conduta na sociedade, de repente muda. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. E a presença de Deus mudou ele. Porque muitas vezes tem até certas pessoas que procuram os mais diversos lugares, instituições, e tentam mudar de forma externa, mas não consegue a mudança necessária. E de repente, sem muitos recursos, apenas um encontro real, verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, com a sua presença, a pessoa mudou. O que seria isso? Seria porque começou algo de dentro para fora, a mudança foi interna, e isso trouxe toda essa... acabou exteriorizando essa mudança externa que as pessoas podem observar. Então é importante a presença de Deus de forma que vem provocar essa transformação interna, né? O que me faz lembrar lá do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, ela promove isso aí, né? A presença de Deus, essa questão da transformação interna, transformação interior. A pessoa, às vezes, vivia uma vida aí de mentiras, de roubo, uma vida aí totalmente aí escandalosa aos aspectos do crivo social, e de repente parece que a pessoa mudou da água para o vinho, fazendo referência aí àquela passagem bíblica lá, o Senhor transformou a água em vinho, e as pessoas ficam impactadas. O que foi que aconteceu com essa pessoa? Qual foi a fórmula que ela tomou para mudar tão drasticamente? Então a presença de Deus também promove transformação interna. Interior, ocorre isso aí? O que tu nos diz acerca desse assunto? Sim, a presença de Deus, ela promove transformação interior. Sim, ela promove transformação interior. Você bem citou aí, quantas pessoas são transformadas pela presença de Deus em suas vidas? A Bíblia descreve as mais diversas passagens de pessoas que tiveram suas vidas totalmente impactadas com o poder da presença de Deus, que é transformadora, transforma o interior da pessoa. A gente observa um fruto, né? Um fruto, você observa que para ele estar já no ponto de degustação, você olha do lado de fora, uma manga, uma laranja, a casca, como é que já está rosada, amarelada, você observa que já está pronto para a degustação. Mas o amadurecimento, ele começou primeiro internamente, dentro da pessoa, e isso acabou sendo externado. Então, da mesma forma, a presença de Deus, ela ocasiona essa transformação interna. Sim, a presença de Deus, ela promove a transformação interior. E isso vai se externar, como você bem colocou aí, vai se externar, e isso faz com que as pessoas fiquem impactadas, né? E sem entender, quer dizer, a concepção humana não consegue entender, compreender. Essa citou aqui alguns exemplos aí que acontecem na sociedade, de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, quando tiveram um encontro real e verdadeiro com a presença do Senhor, nosso Deus, a presença de Jesus. E a Bíblia também, como já falei, estou a repetir, dá inúmeros exemplos. Como não lembrar lá de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, a respeito do endemoniado de Gadareno, que vivia pelos sepulcros, e as correntes que tentavam segurá-lo não eram capazes de detê-lo, e ele andava aí totalmente devasso, aí, totalmente algo assim, repugnado pelo crivo social da época, alguém sem nenhuma perspectiva de melhora. Eu não sei se era uma pessoa de uma família abastada ou não, mas com certeza os familiares, como a família ama, a família tem um apreço, todos podem virar as costas, mas a família sempre é aquela que está lá até o final. E quem sabe a família deve ter tentado nos mais diversos meios para mudar, e não conseguiu achar ali uma situação que viesse tirar aquela pessoa daquele caos que ele vivia. Mas quando a presença de Jesus se apresenta diante dele, a transformação interna acontece.
E isso acaba se exteriorizando. Isso ocasionou comoção, provocando as pessoas indagações, mas como pode? Esse que estava agora há pouco aí, urrando, gritando, esperneando, agora Jesus expulsou dele demônios, seres, entidades malignas, espirituais, que existem sim, demônios existem. E assim como operavam naquela época, operam também no presente, por isso, ó, vigie. Então, né, o assunto do podcast, então vamos deixar para outra oportunidade. Então, esse homem vivia nessa situação totalmente de calamidade social, indigna, sua própria vida foi colocada ali em desprezo, mas a presença de Jesus promoveu a transformação interna dentro dele. Algo diferente aconteceu dentro dele e ele externou isso aí. E as pessoas viram, observaram e viram que algo diferente aconteceu. Então, a presença de Deus promove sim transformação interior. Modifica, como você citou o versículo lá, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo na vida daquele homem, da sua família. Né? Mudou completamente. Outro caso que eu poderia citar, dentre os inúmeros que a Bíblia descreve, está lá em Atos capítulo 9, a respeito de Saulo de Tarso. Sim, hoje nós conhecemos como Paulo, né? Um grande apóstolo, aquele que mais escreveu cartas, que abriu diversos trabalhos, aí propagou a mensagem de Cristo nas mais inúmeras regiões, a palavra do Senhor Jesus. Mas esse apóstolo Paulo, perdão, que de certa forma foi aclamado na época, é aclamado nos dias atuais, pelas suas palavras, pelas suas cartas, pelos seus posicionamentos, pela sua firmeza, pela sua coragem, pela sua fé no Senhor, pelo seu testemunho. Sim, esse mesmo apóstolo Paulo era Saulo de Tarso. Sim, um personagem frio, calculista, cruel, sanguinário, determinado a aniquilar, destruir os seguidores de Jesus Cristo. Sim. E foi em uma das suas viagens que ele pegou cartas em caminho de Damasco para trazer em cativeiro os seguidores de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Jesus se apresenta a ele. Jesus já havia sido assunto aos céus, mas se apresentou a ele de forma espiritual ali, e ele teve aquele impacto de um raio de luz que ele caiu, e ele já caiu sem enxergar. Aí ficou ali atarentado e perguntou, a voz começou a falar, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele questiona, ele pergunta, quem é esse Senhor? Aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele vai ver todo o desenrolar da história, e depois chega ali, ele fica cego, depois vai Ananias, se eu não me engano, impõe as mãos sobre ele, a mandado do Senhor para que ele venha recuperar a visão, e ali ele se transforma em um grande seguidor de Cristo, um grande propagador da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas como pode agora? Um homem perseguidor, um homem sanguinário, tinha raiva, ele tinha ódio dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele perseguia para aprisionar, ele consentiu na morte de Estevão, que foi ali apedrejado. Então, este homem era temido pelos seguidores, né? E onde chegava o nome de Paulo, de Saulo, já chegava na frente. A sua fama ali era devastadora. Mas os seguidores de Cristo com fé no Senhor, é claro, acreditando no Senhor. De repente, esse homem tem a sua vida totalmente aí, reviravolta de 360 graus. Que pode isso? O que foi que mudou externamente? Ele mudar seu entendimento, a sua concepção, a sua forma de agir, e agora começar a seguir aqueles que ele perseguia. Totalmente assim, sem explicação. A razão humana não consegue conceber, mas porque foi a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, que mudou ele dentro, a transformação interior. E isso ocasionou essa transformação que possibilitou ele conhecer a verdade e seguir nessa verdade, sendo aí um propagador dessa verdade. Então a presença de Deus traz essa transformação interior, trazendo aí, abrindo entendimento para a verdade, bem como trazendo paz, satisfação. Se você está agora passando por momentos de ansiedade, de angústia, de aflição, de medo,
A presença de Deus, ela transforma o teu interior, arrancando todo medo. Está lá em 1 João 4, versículo 18, a parte A. No amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor é esse? É Deus. Em 1 João 4, versículo 8, 10 versículos acima, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é esse amor que lança fora o medo. Então, a presença de Deus, ela traz essa transformação interior, fazendo com que o medo seja expulso e te dando segurança, confiança, certeza, alegria, satisfação, paz interior, porque ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. João 14, verso 27, a parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então ele traz essa paz, e a presença de Deus traz esta paz interior. O mundo clama por paz, mas a verdadeira paz que te traz segurança, alegria, satisfação, calma, tranquilidade, é a presença de Deus. O mundo à sua volta pode estar um caos, pode desabar, mas você se mantém em paz. É o que diz lá o salmista no Salmo 91, versículo 7. Salmo 91, verso 7. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Por causa da transformação interior que a presença de Deus promove em cada um de nós. Pois bem, então depois de tudo isso que você colocou, eu também trouxe alguns tópicos aqui, tratamos acerca desse assunto, como buscar a presença de Deus, como ter a presença de Deus, como guardar dentro de nós essa presença de Deus, qual o primeiro passo, o que eu devo fazer, o que as pessoas devem fazer para ter a presença de Deus, bem como conservar esta presença de forma contínua, diária. Você poderia falar acerca disso aí, qual o primeiro passo, qual as iniciativas, as escolhas que ela deve ter na vida para ter a presença de Deus e manter também a presença de Deus. Falei, Zé, aí a sua opinião acerca disso aí. Sim. Não, pois bem, buscar a presença de Deus, né? Vamos aqui resumir, vamos aí caminhar para o final, só dar aqui um resumo aqui, é coisa simples, né? Por isso não vou me delongar tanto aqui. Como buscar a presença de Deus, manter a presença de Deus, ter a presença de Deus. Para você conhecer uma pessoa, você tem que ter um contato com ela. Você começa a estabelecer ali diálogos, conversas, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, mas tem que ter o contato. Quando você mantém contato com essa pessoa e a cada dia você procura aumentar este relacionamento, e aí parte para a questão da intimidade. E quando se aumenta a convivência com esta pessoa, você vai aumentando a intimidade, ela vai conhecendo mais de você, você vai conhecendo mais dessa pessoa, e aí você vai revelando segredos, você vai sentindo segurança e confiança em revelar segredos, e da mesma forma a pessoa, de forma recíproca, também vai tendo confiança em revelar seus segredos a você, a partir da convivência, da conversa. E o que é a conversa? É um diálogo entre duas pessoas. Eu falo, um exemplo, aqui nós estamos conversando, eu falo e você escuta. Depois você fala e eu escuto, quer dizer, é um diálogo. Então, da mesma forma, para ter a presença de Deus, para buscar a presença de Deus, para conservar a presença de Deus, é manter com Ele diálogo, conversa, convivência. E isso vai aumentando a intimidade. E quanto mais aumenta a intimidade, mais Ele vai se revelando a você. Está lá em Salmo 25, versículo 14. A parte A, a intimidade do Senhor é para aqueles que eu temo, qual ele dará a conhecer a sua aliança. Então, como é que eu aumento essa convivência e intimidade com o Senhor? É dialogando, conversando. Como? Através da oração. Oração e leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Quando você ora, é você falando com Deus, com Jesus Cristo. E quando você lê as Sagradas Escrituras, é Deus, é o Senhor Jesus falando com você. Então, essa via de mão dupla. Você fala, mas você também escuta. Então você ora, tem que orar. Tem uma frase de um certo personagem aí, né, do meio cristão, que ele diz, acho que foi Mahatma Gandhi, né, que a oração é a respiração da alma. Teve outros também que falaram também a mesma coisa, que eu não lembro agora quais foram. Tem outra, acho que esqueci agora a frase. Então a oração, ela é importantíssima. O apóstolo Paulo, já foi citado aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 17, orai sem cessar. Temos que manter este contato, né? Como já foi dito aqui no início,
Assim como o peixe necessita estar interligado à água, se ele sair da água ele morre, a árvore na terra, da mesma forma nós temos que manter contato com a nossa essência originária, conforme foi relatado aqui. E a nossa essência originária é Deus. Para manter contato com Deus, temos que conversar com Ele em oração. O que eu vou falar então? Como é que eu posso passar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas orando? É possível. 5 horas é normal, 6 horas, 7 horas. Pode passar. Quantas horas você passa conversando com seu amigo? Com a sua amiga? Com seus pais? As pessoas próximas de você? Ah, mas é diferente. Por que é diferente? Por que é diferente? Ah, mas porque eu tenho assunto para conversar. Mas por que você tem assunto? Porque você convive com eles. Você vai observando peculiaridades, vai trazendo novidades. Da mesma forma em relação a Deus. Quanto mais você busca Deus através da oração, mais você vai tendo diálogo com Ele. Pode começar orando aí 1 minuto. Depois vai aumentando 2 minutos, 3 minutos. De repente você está falando com Deus 3, 4, 5 horas. De forma natural. Mas como eu começo? Começa apresentando a sua vida. Primeiro, você começa adorando, exaltando o nome do Senhor, glorificando a Ele, a sua majestade. Ó, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela tua majestade. O Senhor fez céus, fez terra, mares, ou como o Senhor é poderoso. Exalte a Deus, né? Pelo que Ele é bom. Ó, Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, tu és maravilhoso, tá? Exalte o Senhor. Depois você parte para o agradecimento. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Agradeço pela roupa que eu estou vestido, pelo alimento que eu estou degustando, esse emprego, pelas finanças, pela minha família, pelo local onde eu trabalho, o ambiente, a vizinhança, o sapato, a meia, a água, o copo, a xícara. É tanta coisa para agradecer. Obrigado pelas unhas das mãos, dos pés, dos dedos. É muito. Só em agradecimento você passa aí um bom tempo agradecendo. Aí depois você vai, você pede perdão toda vez, você pede perdão porque a gente peca todo dia, né? Pede perdão ao Senhor, aí você também começa a pedir, aí parte para pedir, apresenta a Deus a sua vida, a sua família, peça, conversa com Ele, diga o que você está passando, seja sincero porque Deus te conhece. Salmo 139 diz que Ele nos conhece, antes que a palavra nos venha sair à boca, Ele já conhece, versículo 4 do Salmo 139. Então fale com Ele, seja sincero com Deus, se abra com Ele. Então a oração é importante, temos que orar, temos que conversar com Deus, temos que falar com Ele. Então um dos aspectos para buscar a presença de Deus, conservar e manter a presença de Deus, é através da oração. O outro é a leitura da palavra. É a leitura, quer dizer, a oração é você falando com Deus, e a palavra é falando com você, para você adequar a sua vida dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus propõe para a sua vida. As diretrizes e os parâmetros que Ele quer que você venha exercer, executar e trilhar no seu dia a dia, na sua jornada e na sua caminhada. Então você tem que ler, tem que meditar na palavra, tem que buscar a palavra. Estar aí à nossa disposição, você tem liberdade para ler a qualquer momento, em qualquer horário. Leia, crie o hábito da leitura. Talvez dizem por aí que o brasileiro não tem o hábito de ler. E quando parte para a leitura da palavra, aí que esse negócio acaba se exacerbando. Somente líderes espirituais que eram para dar o exemplo, nunca leram a Bíblia. É algo assim. O que esse líder espiritual vai dar para o povo? O alimento. Se ele mesmo não se alimenta. Rapaz, é necessidade, conforme foi colocado aqui. A gente não precisa de ele, nós necessitamos dele. E a necessidade do alimento. Você não alimenta todo dia, como foi dito aqui. Toma seu café da manhã, seu almoço, sua janta, sua merenda nos intervalos intercalados entre as refeições principais. Tem que alimentar teu espírito, tua alma. E o alimento não é arroz, não é feijão, não é carne, não é suco, não é vitamina, é Bíblia, ou Sagradas Escrituras. Tem que ler as Sagradas Escrituras, tem que se aprofundar, tem que meditar. Você tem que tomar uma decisão, criar disciplina. No começo você não vai, tanto para você orar como para você ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Rapaz, vem cansaço, vem fadiga, vem sono. Você tem que romper essa barreira. E como é que eu faço isso? Disciplina. Como eu falei inicialmente em relação à oração, começa orando 1 minuto, né? Mas até algo assim, eita. Mas assim mesmo, começa orando 1 minuto, aí vai aumentando 2 minutos. Da minha forma, começa lendo a Bíblia, lê um versículo por dia. Começa lendo um versículo hoje, amanhã você lê 2, depois lê 3 no outro dia, e vai aumentando. E você está lendo a Bíblia assim, ó. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de buscar mais. Por quê? Você está alimentando seu espírito.
né? Alguns dizem que quanto mais você se alimenta, mais você vai dilatando o estômago. Então, eu já vou falar essa conversa aí mais você vai tendo fome, mais você se alimenta, aí você vai ganhando, né, proporções. Se isso é verdade mesmo, da mesma forma em relação à palavra e à oração. Quanto mais você ora, mais você quer orar, quer achar com Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer buscar o conhecimento, porque teu espírito está sedento, ele tem sede e fome de Deus. E o alimento é a palavra. Tem que ler a palavra. Então, para ter a presença de Deus, buscar a presença de Deus e manter a presença de Deus, é leitura das Sagradas Escrituras e oração. Não tem outro caminho. Tem que meditar, tem que ler, tem que se aprofundar, conforme foi dito aqui os versículos que foram citados já. Então, busque o Senhor, né? Porque é o que nós necessitamos também, como já foi relatado aqui. Então, leia a palavra, ore. O maior beneficiado será você. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, que palavra abençoada, que conversa maravilhosa, e com certeza cada um de nós fomos aí abençoados, pelo menos eu fui abençoado com as palavras que foram aqui relatadas. A conversa que nós tivemos aqui foi proveitosa, construtiva, com certeza Deus falou profundamente ao seu coração, a palavra foi exposta, e quando ela é exposta, como eu falei lá no início, nós tocamos no assunto. Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples, e a exposição que foi colocada aqui falou aos nossos corações e venhamos estar aí agora praticando, né? A questão é praticar agora. Você ouviu, agora não é ficar meramente no discurso, só na teoria. Não, é prática. Você observa, a Bíblia diz lá em Tiago 1, versículo 22, Novo Testamento, Sagradas Escrituras, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você observa que você deixar aí uma bicicleta, um veículo, uma motocicleta, um automóvel parado, sem ter ali o movimento, a movimentação, o exercício daquele, ele vai enferrujar, vai estagnar, já vai não ter tanta utilidade. Então tem que movimentar. Da mesma forma, o corpo, você faz aí de certa forma alguma caminhada, algum exercício, para não deixar as articulações aí enferrujar. Então tem que estar em movimento. O músculo, a pessoa vai para ganhar massa muscular, ela tem que exercitar aquele músculo até ele se desenvolver. Então tudo na vida. Então da mesma forma na vida cristã. Tem que ter a prática, não é só absorver e ficar criar tanta gordura, vamos dizer assim, espiritual, e não queimar essa gordura na prática, exercendo, praticando, e assim isso vai externando também a luz de Cristo em nossas vidas, que vai refletindo para outras pessoas, que elas vão ver. Isso vai chamar a atenção delas, elas vão ser alcançadas pelo Senhor a partir do momento que verem a prática do Evangelho no dia a dia, no seu cotidiano, quando nós aí, de certa forma, aí exercemos e praticamos aí a vida cristã, vivendo aí como estilo de vida, não como algo meramente religioso, mas vivendo também aí na prática e dando um bom testemunho para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas, através da presença dele. E onde a presença dele está, ela proporciona, ocasiona mudanças, transformações e dá impacto na vida daqueles que sentem a presença de Deus se aproximando do vaso de Jesus. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença aqui do nosso abençoado irmão Marcos Leite. Deus continue lhe abençoando grandemente e quero aqui deixar para você trazer as suas considerações finais. Graças a Deus. Eu quero agradecer aqui por essa oportunidade mais uma vez, né? Pelo que já foi exposto, que foi colocado, a mensagem aqui. Certamente Deus falou com os nossos corações, de uma forma maravilhosa, poderosa. Então, que Deus continue abençoando você na apresentação aqui do podcast, bem como dos demais vídeos que você posta aqui, cada um dos nossos telespectadores. Que Deus também te abençoe, que Deus tenha falado profundamente na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar. E obrigado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus mais uma vez pela vida do nosso querido convidado que esteve aqui conosco. E eu quero aqui para você fazer a oração aí final, encerrando, abençoando a cada um dos nossos ouvintes, telespectadores, também o nosso canal aqui, Renovar o nosso podcast. Então, faça a oração aí, abençoando, encerrando aqui mais este momento agradável em nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus, glória. Então vamos orar, né? Vamos orar também, louvar a Deus pela vida aí da irmã Jaqueline, Deus abençoe. Senhor amado, Jesus querido, estamos aqui, Pai, encerrando este podcast, que a Tua presença foi real aqui no nosso meio. Obrigado pelas palavras, ó Pai, se eu colocaste em nossas bocas para estar relatando, que ela venha encontrar guarida em cada coração e proporcionar transformação, conforme diz o profeta Isaías. O Senhor fala através do profeta Isaías, no capítulo 55 de Isaías, versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Então que tua palavra encontre, Pai, em cada coração, ali a habitação, e ali é o Pai à disposição para ter a vida transformada, Pai, restaurada, e que a Tua presença, Pai, seja real na vida de cada pessoa, de cada família, de cada um que está sendo alcançado por esta programação. Em nome de Jesus, nos abençoe no dia de hoje, ó Pai. Abençoa com vitória, com salvação, com libertação, com restauração, com prosperidade, com curas. É o que nós pedimos, ó Pai, abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aqui caminhando para o encerramento. Louvamos a Deus por esse momento que passamos aqui na presença do Senhor. Sim, na presença do Senhor, está lá em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, a presença de Jesus é real, é viva aqui no nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor por essa presença aqui maravilhosa, nos dando aqui a graça do conhecimento de externarmos, abrirmos a boca aqui e deixar Deus falar, né? Conforme diz lá o Salmo 81, versículo 10. Abre bem a parte A ou a parte B. Abre bem a tua boca e eu vou encher. Então, creio que você foi agraciado por mais uma palavra, por mais uma conversa agradável. Que Deus te abençoe grandemente. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal Renovo da Alma. Temos aí mais de 16 mil vídeos com as mais diversas palavras, mensagens, podcasts, orações, frases. Dê a sua curtida, o seu like, o seu legal, o seu joinha. Eu quero também agradecer a nossa irmã Jaqueline ali na produção, Deus abençoe também. A cada um dos nossos inscritos aqui no canal, bem como aqueles que também não são inscritos, mas acompanham as nossas programações. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, olha, torna a reafirmar, a presença de Jesus, ela é importante e ela é fundamental no dia da volta e do regresso de Jesus. Sim, Jesus vai voltar. Ele vai voltar e nós temos que estar prontos. Temos que estar prontos porque, olha, não vai dar viagem perdida, não. Ele prometeu, ele há de cumprir. Ele é um Deus de palavras. Já nos diz lá o escritor em Números, no Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido, ele não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então, ele não mente, ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai realizar, e nós estamos aguardando esse momento precioso e maravilhoso de estarmos para sempre com o Senhor, ali na glória do seu santo e maravilhoso lugar, habitação. Vamos para lá, eu e você, a nossa família, todos nós estaremos lá, em nome de Jesus. Mas toma essa decisão. A gente observa o cenário mundial e nacional, local também, a gente observa a concretização dos sinais. Estamos se aproximando do fim. Estamos nos aproximando do fim. Então, toma a decisão quanto antes, venha para Cristo. Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Até a próxima, querendo Deus.